Bom dia, queridos e amados irmãos. Hoje é sexta-feira. Nós vamos começar hoje no capítulo 27 de Atos Apóstolos, sobre a viagem de Paulo, né? Vamos ler e a gente vai comentar depois. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta. Embarcando nós em um navio hadramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando a Paulo humanamente, lhe permitiu ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, cidade na Lídia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Como por muitos navegamos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido. E o vento não era nos permitindo ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta. Junto a Salmona. E costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo a demonstrava, dizendo: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para a carga e o navio, como também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invertar, o mais dele foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênix, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento, da África e do couro invernar ali. Soprando sobrandamente, lhes pareceu terem que já desejavam, fazendo-se vela, foram muito perto, costeando a Creta. Eis aqui a viagem de Paulo. Quando ele apelou para César, né? Ele foi, então, ali enviado para a Itália, e Lucas o acompanhou, Paulo. Lucas acompanhou, ele podia ter 2 acompanhantes. E cremos que aí nessa embarcação também tinha outras pessoas convertidas que caminharam com ele, navegaram com ele lá para a Itália. E nós vemos que esse navio aqui, embora os navios eles eram de cargas e também transportavam passageiro, né? Carregava-se muito grãos. Então a gente percebe que esse navio aqui não era um navio comum também. E nós vemos aqui, olha, que o centurião, por nome Júlio da corte Augusta, era um esquadrão de elite que respondia diariamente ao imperador. Então ali não era um navio comum, como os outros presos iam. Não. E uma coisa importante entender, queridos, que Paulo era um homem culto. Paulo não era uma pessoa comum. Paulo era uma pessoa catedrática. A linguagem de Paulo era uma linguagem acadêmica. Alguém que tinha conhecimento e com profundidade. E de alguém que tinha também um relacionamento muito profundo
e muito perto com Deus, com o Senhor Jesus. Porque o Senhor falou com ele 2, 3 vezes, falou com Paulo. Então, Paulo, ele não é. Aí o centurião, e tanto o centurião como lá lá do outro que mandou ele para Roma, sabiam que Paulo era uma pessoa culta. Além de ser romano, era uma pessoa muito culta. Tá certo? Não era uma pessoa comum que falava as coisas sem ter entendimento. Não. Ele sabia se defender, ele sabia se portar. Né? Então, isso que nós precisamos ter, queridos, que Deus usa o conhecimento que nós temos. Tá certo? E tinha muito mais convertidos ali com Paulo. Entendeu? E quando eles chegam ali, olha, a Macedônia, os macedônios, Tessalônica, quando eles chegam, por exemplo, em Timos, a costa da Ásia, e chegando ali, o centurião, que é quando chega lá em Sidom, o centurião permitiu que Paulo fosse com os amigos. A confiança, apesar de Paulo estar indo como prisioneiro, ele não estava algemado, não estava acorrentado, ele pôde ir lá com os amigos. A confiança que o centurião tinha em Paulo, quando ele chegou ali em Sidom. Sabe, queridos, uma coisa que eu, analisando a história de Paulo, analisando o comportamento de Paulo em toda a sua jornada, o seu trabalho, ministério missionário, o comportamento de Paulo, o temor de Paulo diante de Deus. Uma pessoa que realmente, ele era uma pessoa que ele sabia como se pôr e como apresentar Cristo. Eu oro todo dia que o Senhor me dê a sabedoria que Paulo tinha para entrar e para sair e para ministrar. Ele falava com ousadia, não falava com medo, tinha ousadia, tinha autoridade para falar. E tinha por isso que os judeus invejavam ele, porque ele falava com autoridade, de alguém que tem conhecimento. Não é uma pessoa que acha, não, ela tinha conhecimento do que ele estava falando a respeito de Jesus. A vivência com Cristo. Se nós não tivermos uma vivência com Cristo, a gente não vai conseguir transmitir aquilo que realmente devemos transmitir como ministro da palavra do Senhor. Forma tanta confusão, muitas vezes a gente vê no altar aí pessoas que não têm conhecimento. Paulo tinha esse conhecimento. E ganhou confiança também das pessoas. E quando eles trocam o navio, que Paulo, eles vão para outro lugar, que pareceu que estava tudo certo, Paulo, então, ele teve uma direção de Deus, do Senhor. Teve uma direção do Senhor, que haveria tempestade, ia acabar perdendo o navio, perdendo a carga, e ia ser um sofrimento para todo mundo. Mas o centurião preferiu confiar no piloto, no comandante do navio, do que nas palavras de Paulo, porque ele não tinha um relacionamento com Deus, ele não conhecia o Deus que Paulo servia. Sabe, queridos, quando o Senhor fala conosco, nós temos que falar com ousadia, com determinação, as pessoas não vão aceitar. Não espere que as pessoas aceitem. E muitas vezes que a gente fala, dependendo do lugar que a gente fala, eles mudam a palavra, eles colocam uma confusão naquilo que a gente ministrou. Sabe, é muito complicado. Eu passo muitas vezes por isso. Se fala uma coisa, a pessoa entende outra. E quando eles demoraram para chegar até onde chegou, porque a Salmona, porque o vento não era favorável. Aquele tempo, que não era barco como os navios, não era com motor, era com vela.
Então, se o vento não fosse bom, não conseguiam ir a parte alguma. Né? Então, e Paulo tinha também esse conhecimento. E ali em Bons Portos não havia uma cidade para eles ficarem. Não havia um lugar, pousada, mas não tinha como partir. E como ali a cidade Laodiceia era 7,5 km de distância, então eu creio que o comandante fala aquele vento que deu, falou, não, isso aqui vai ser o suficiente. Mas uma coisa em terra é uma coisa, no mar é outra. De repente levanta um vento euro, que sai lá, vem lá da África ali, pega uma corrente de vento, que aí virou tudo no avesso a embarcação. E Paulo já tinha avisado. Amados irmãos, preste atenção. Muitas vezes a gente é avisado de alguma situação, mas a gente não dá confiança para isso. A gente não atenta para isso. E muitas vezes a gente confia na força do nosso braço, confia numa palavra que pessoa que não tem nenhum conhecimento. E muitas vezes, amados irmãos, a gente acaba dando com um burro na água, sei lá eu, a gente acaba fazendo coisas erradas. Eu falo, amados, com experiência própria. Há tanta coisa em minha vida que se eu pudesse voltar lá e corrigir, eu corrigiria. Por não ouvir a voz do Espírito Santo. Então precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e a depender 100% dele. Que o Senhor continue abençoando tua vida, tua casa, tua família, que seja uma sexta-feira de reflexão. Amanhã será o sábado santo do Senhor. Aproveitar para a gente se programar para o sábado, para ter um descanso favorável. Em nome de Jesus. Um bom dia a todos.